pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, nós precisamos aprender, é nesta palavra que nós aprendemos sobre Deus, e um dos importantes ensinamentos que aprenderemos nesta tarde é sobre o fruto do Espírito. Está em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amados, a ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é fundamental nas nossas vidas. Nós sabemos que é o Espírito Santo enviado da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: enviarei o Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Então, hoje nós devemos viver e caminhar sob a direção do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre a importância do fruto do Espírito nesse texto, no capítulo de número 5. Ele vem após quando Paulo fala sobre as obras da carne, e contrapondo as obras da carne, ele apresenta o fruto do Espírito. A igreja aos Gálatas era uma igreja em que recebeu o evangelho de braços abertos, mas por entrarem pessoas que vieram a pregar um outro evangelho, como o apóstolo Paulo fala, eles deixaram o primeiro amor, e por isso Paulo chamá-los de inconstantes, e pede a eles que voltem ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta obra que nós vamos estudar, esse texto que fala sobre o fruto do Espírito, fala sobre uma mudança de atitude nas nossas vidas que tem que ser enraizada e vivenciada. Eu não posso viver o fruto do Espírito em alguns aspectos, mas os 9 aspectos que nós vamos conversar nesta tarde. E é uma mudança de atitude que temos que ter, uma transformação, porque agora somos vidas orientadas e dirigidas pelo Espírito Santo. E a primeira coisa do fruto do Espírito que o texto da palavra de Deus nos ensina é sobre o amor. O amor é um sentimento maravilhoso. O amor de Deus é grandioso. Deus nos amou e nos salvou em Cristo Jesus, como diz o próprio Senhor Jesus lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, que maravilha viver debaixo deste amor. Enquanto as pessoas ficam discutindo se Deus, por que Deus permite certas coisas, porque certas coisas acontecem, eles se esquecem de olhar para o que Deus fez, enviando o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E a Bíblia nos fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 5. Quando nós éramos ainda pecadores, Deus nos amou. Que maravilha esse amor de quem vem ao nosso encontro, e por isso nós recebemos esse amor de forma graciosa e grandiosa. O amor de Deus que veio a nos encontrar, nos abraçar e nos livrar do poder das trevas para o reino do amor de Deus, através da obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através da fé em Cristo, eu fui salvo. Eu saí das trevas para a luz. E este amor é o mesmo amor que Jesus demonstrou por mim e por você na cruz do Calvário. O amor sacrificial. Diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim, até a morte e morte de cruz. Então nós podemos ver que esse fruto do Espírito, nesse primeiro momento, fala sobre o amor. E fala do nosso relacionamento de amor com Deus. E a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus nos instrui sobre isso. Ele fala que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Mas o mandamento não termina nesta primeira parte. Ele fala: e ao próximo como a ti mesmo. Então, a primeira parte
eu entendo que é eu estar colocando a minha vida nas mãos de Deus e amá-lo acima de todas as coisas. Acima da minha esposa, quando ela estava viva, acima dos meus pais, acima dos meus filhos, dos meus netos, porque eu amando a Deus, ele vai me dar sabedoria para cuidar bem da minha esposa quando ela estava viva, para cuidar bem dos meus filhos, amar os meus pais, honrar o pai e mãe, e eu vou ser então uma vida dirigida por Deus e viver debaixo deste amor. E com isso eu vou estar vivenciando o ensinamento do amor para com Deus, que é fundamental para que nós tenhamos uma vida de abundância e da presença de Deus nos nossos corações. Mas não é só comunhão com Deus e amor a Deus. Diz também que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, não é? Então, este amor é um amor que tem que ser sacrificial também. Por isso, Jesus dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar aquele que vos ama é fácil, mas amar os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos trazem tristezas, nos trazem sofrimento, nós devemos demonstrar por estas pessoas um único sentimento, o amor. Por isso que Paulo fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. E nós temos que aprender a amar. E é um desafio. Nós vemos algumas vidas praticando esse amor. O próprio Senhor Jesus na cruz, orando por aqueles que disseram para Pilatos, crucifica-o, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vemos também Estevão assumindo a mesma postura quando estava sendo apedrejado e dizendo, Pai, não lhes imputes este pecado. Então, este amor é maravilhoso. E quem vive debaixo deste amor sabe o que é viver na presença de Deus, estar em paz com Deus e estar também orando e perdoando aqueles que nos fazem o mal. E a Bíblia fala, e Jesus fala, não é? E é uma ordem, um mandamento. E quando eu vejo um mandamento de Jesus, eu não posso questioná-lo de forma nenhuma. Vós sereis verdadeiramente meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, meus amados irmãos, orem tudo através da ótica do amor de Deus. Olhe da forma com que Deus olhou para nós, no seu amor. Eu tenho certeza de que muitos problemas serão resolvidos, muitas situações serão resolvidas quando nós vivemos esta parte do fruto do Espírito, que é o amor de Deus. E Paulo fala, o amor é um dom supremo, é um caminho sobremodo excelente, lá em 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo espera, o amor jamais acaba, não é? Então, que nós possamos viver esse amor na nossa família, com os nossos irmãos e especialmente com Deus. Um segundo momento fala sobre alegria. A alegria. E a alegria é uma felicidade não baseada em circunstâncias, não baseada em momentos, mas é aquela confiança em Deus, de que Deus está sempre presente, seja quais forem as circunstâncias. Nós cantamos um hino na igreja, não importa as circunstâncias, não, basta o teu amor. E realmente nós temos que vivenciar isso. Eu tenho desafiado a igreja, quando nós cantamos, a olhar com seriedade para aquilo que cantamos, para que aquilo que cantamos seja fruto do nosso coração e vivenciemos isso. E a alegria é eu ter a presença de Deus na minha vida. Estou alegre, sim, estou alegre. Por que eu estou alegre? Porque o Senhor me salvou, me amou e me salvou. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso só tem aquele que já conhece a Jesus. E Paulo, quando fala aos Filipenses, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele estava pedindo alegria para os irmãos quando ele estava preso e estava sendo açoitado. Se ele estivesse ali naquela prisão, com Silas, reclamando ou se queixando de Deus, ou falando por que Deus deixara isso acontecer, eles não teriam salvo uma família, não teriam levado a família do carcereiro a conhecer a Jesus, porque diz o texto que eles cantavam e louvavam a Deus depois de estarem aprisionados com algemas e depois de sofrerem e depois de estarem por momentos difíceis, eles cantavam. Veio um terremoto,
Paulo e Silas, lá na prisão, as cadeias se abriram, o carcereiro chegou e tentou intentar contra a sua própria vida. Paulo diz: não intentes contra a tua própria vida, porque todos estão aqui. Meus amados irmãos, quando nós temos a alegria de Cristo, nós cantamos até nos momentos mais difíceis. E com isso atingimos o coração das pessoas. E por eles estarem ali e cantando, aquele homem foi salvo. Aquele homem foi salvo. Diz o texto da palavra de Deus que ele chegou e queria tirar a sua própria vida. E Paulo falou: não intentes contra a sua própria vida. E ele perguntou: o que devo fazer para me salvar? E aí ele foi para a casa daquele homem, pregou o evangelho, disse que ele e toda a sua casa foi batizada. Então, meus irmãos, mesmo nos momentos difíceis, anunciemos que a alegria, a presença de Deus, a força que Deus traz aos nossos corações é verdadeira e nada pode tirar esta alegria dos nossos corações. Um terceiro ponto que diz aqui é paz. O mundo pede paz, mas a paz do mundo é passageira, diz o Senhor Jesus. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é aquela paz interior, é aquela segurança interior que nada pode tirar. Nós vivemos em paz e esta paz excede todo o entendimento. Meus amados irmãos, que maravilha é nós, mesmo em meio a tempestades e vendavais, estarmos em paz. Podemos dizer: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para me guardar hoje e até o dia final. Por isso é que lá em João, quando Jesus fala sobre a sua paz, ele fala assim: a minha paz vos dou, a minha paz que dura para sempre. Então, um coração cheio de paz é um coração que descansa e confia no Senhor. E é um coração que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, se o Senhor estiver comigo, eu nada temerei. Quantos exércitos, quantos problemas nós enfrentamos, mas a paz, aquela paz gostosa e verdadeira, não nos separa da presença e do amparo do nosso Deus. Por isso que eu gosto do texto: se não for o Senhor quem estiver ao nosso lado. Quer dizer, em meio a sofrimentos, perseguições e aflições, mesmo assim, eles viram o Senhor no caminhando, andando e fortalecendo a vida do povo de Israel. Que o Senhor possa estar fortalecendo, caminhando com você, a paz de Cristo esteja no seu coração e que você possa sentir sempre aquilo que Jesus dizia quando chegava num lugar: paz seja convosco. Que maravilha! Paz seja convosco. Um quarto ponto aqui mostrado é a longanimidade. Ser longânimo é suportar coisas que nos trazem sofrimento, coisas que nos trazem dificuldades e esperar com calma que haja o retorno, que haja a volta, que haja uma transformação. Muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis na família, pessoas que não nos compreendem, e eu vejo que a gente busca muitas vezes querer resolver e muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperamos e nós temos que permanecer firmes, dizendo: não, eu ainda creio que o Senhor vai fazer algo, que o Senhor vai transformar, que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai tocar nos corações e quebrará as cadeias que impedem um bom relacionamento, um bom convívio, uma boa paz na vida e na família. A longanimidade é aquela confiança de que o Senhor está presente e Ele vai atuar, Ele vai agir. Por isso, meus amados, eu gosto muito da parábola do filho pródigo, onde eu vejo naquele pai um testemunho de um homem longânimo. Primeiro, ele abriu seu coração para o seu filho, que não merecia, pediu que ele não lhe era direito, o pai o concedeu, ele saiu da casa do pai, abandonou toda a casa do pai, foi para um lugar distante. Isso significa que ele não queria mais nenhum convívio ou contato com o seu pai ou a sua família. Diz que ele foi, gastou seu dinheiro dissolutamente. Diz a parábola ainda que ele conviveu de uma forma feliz, entre aspas, por algum tempo, mas infelizmente diz aqui
a palavra de Deus que foi se acabando o dinheiro, foi desaparecendo os amigos e ele foi se afundando. Quando uma pessoa se afasta da casa do Pai, se afasta de Deus, ele vai se afundando. E diz que ele se afundou de tal maneira que ele pegou. A Ana Virgínia quer falar? Oi? Sim, Pode falar, reverendo pode falar. Gilberto. É exatamente isso que os frutos do Espírito Santo produz na gente. Eu passei por várias situações bem graves, né? E por um momento de depressão profunda. E eu tive que ser afastada de alguns cargos da igreja. E ali eu me senti como se eu estivesse morrendo. Eu estava morrendo espiritualmente. E um certo dia eu clamei a Deus porque eu só tinha força para gritar por misericórdia. E eu Amém. clamei, Senhor, sopra o vento do teu Espírito Santo nas minhas narinas. E foi incrível a experiência que eu tive. Eu estava com um pano no rosto e esse pano começou a tremer e eu fiquei maravilhada com aquilo e a alegria tomou conta de todo o meu ser. E eu fiquei assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como os frutos do teu Espírito é maravilhoso, e como quanta gente precisa ter essa experiência maravilhosa que eu tive. É Então, verdade. é maravilhoso. Muito bom. Deus continue abençoando, Ana Virgínia. Então, amados, nós vemos que aquele rapaz se afundou, foi trabalhar com os porcos, comia a comida dos porcos, e um dia ele acordou daquela situação e disse que ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, lá tem tanta coisa, eu joguei tudo fora, mas vou falar, pai, me dê alguma coisa, não me receba mais como seu filho, mas como um dos teus empregados, diz o texto. E diz que ele vinha voltando e diz que ele vindo pela estrada, aquele pai o estava aguardando. E diz o texto que o pai foi ao seu encontro, o abraçou, o beijou, deu roupas novas, deu uma sandália, deu um anel e deu uma grande festa, porque aquele filho, como diz o texto, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, meus amados, se aquele pai não esperasse, se ele não estivesse ali sempre, não sabemos quanto tempo, mas diz que ele estava ali diariamente olhando para aquela estrada. Então, se você tem alguém, algumas coisas que ainda impedem de você ver a pessoa chegando, não desanime. Seja como aquele pai, ore para a estrada e creia que um dia Deus vai atuar e aquele filho, aquele problema que está enfrentando virá e será resolvido e haverá grande transformação e grande bênção, porque o nosso Deus está sempre pronto para nos receber e ele quer também receber todos aqueles que o buscam com um coração sincero. E haverá grande alegria, como houve naquele dia. Haverá grande alegria na sua vida e na vida da sua família. Então, a longanimidade é importante. Outro ponto aqui que nós podemos ver chama-se benignidade. Ser uma pessoa amável, uma pessoa gentil, sempre disposta a ajudar, uma pessoa que está sempre pronta para estender a mão, estar sempre pronta para dizer: olha, eu estou aqui, se precisar de algo, conte comigo. E, meus amados, quando nós encontramos uma pessoa assim, o sentimento que vem no nosso coração é esse, né? Eu quero ter essa pessoa perto de mim. Nossa, que pessoa amável, que pessoa gostosa de estar perto. Nossa, eu me sinto bem. E quando você, por um motivo qualquer, deixa a companhia daquela pessoa, você fala: eu saio, mas já sinto vontade de voltar, tenho saudades. Como é gostoso isso, né? Como é gostoso nós termos pessoas que têm esse ato de ser benigna, ser bondosa, ser gentil. A sua fala com palavras amáveis, palavras gostosas. Normalmente nós vemos isso com pessoas idosas, não é? Quantos de nós não lembram aqui dos seus pais, ou dos seus avós, ou até do bisavô, da bisavó, né? De pessoas que eram assim. Lembro disso na família, lembro de pessoas também na igreja, e vejo que são pessoas assim que estão sempre dispostas a dar-se, a dedicar-se,
a entregar-se e ajudar o outro. E eu vejo isso, meus amados irmãos, como algo grandioso, porque é estar disposto a estender a mão. E eu lembro-me aqui do texto da parábola do bom samaritano, quando um homem passa por um problema sério, ele é açoitado na estrada, na viagem, é deixado quase como morto, e lá diz que passou primeiro um sacerdote, aquele que estava no templo, ia no lugar santo dos santos uma vez por ano, e ele passou e olhou aquele homem e passou de largo. Diz também que passou depois um levita, também estava no templo, cuidando do templo, das coisas do templo, e ele passou de largo. E passou um samaritano. O samaritano era como que, para os judeus, uma raça inferior, onde eles entendiam que aqueles samaritanos não eram judeus autênticos, mas era uma mistura. E diz a palavra de Deus que aquele homem samaritano parou, viu a situação, e diferente do sacerdote, do levita, ele parou o que ele estava para fazer e ele envolveu aquela pessoa nos seus braços, curou as suas feridas, levantou aquele homem, colocou na sua montaria, levou até uma estalagem e disse àquele homem assim: olha, cuida desse homem e tudo que ele precisar, eu vou voltar e vou pagar. E diz a palavra de Deus que Jesus pergunta então para aquele que o inquiriu: quem é que agiu para com o próximo? Quem foi o próximo daquele viajante que estava com problemas à beira da estrada? E Jesus e eles respondem: aquele que o acolheu, o samaritano. E, meus amados irmãos, religiosidade não é só estar no templo, não é só estar na igreja, não é só estar orando ou lendo a Bíblia, mas religiosidade também é prática, é ação, é atitude. É claro que a nossa religiosidade no culto é real e verdadeira, de adoração e louvor, leitura, o nosso momento de comunhão, de crescimento espiritual, de oração, de busca da presença de Deus, mas isso tem que ter atos de bondade e de misericórdia, de ajuda ao próximo, de estarmos sendo pessoas amáveis, de respondermos com palavras suaves, e muitas vezes até retribuímos, como acontece com cada um de nós, retribuirmos o mal com o bem. Por isso, que nós tenhamos um coração benigno, um coração amável, um coração gentil. Eu queria também falar sobre o sexto ponto, que é a bondade. É uma ação benevolente de quem está sempre disposto a repartir, é uma ajuda a quem necessita, é uma pessoa que tem um coração bom. É maravilhoso quando vocês, não sei se você já tiveram essa experiência, você olha para a pessoa e fala: mas que coração bom, que coração maravilhoso tem esta pessoa. E nós vemos pessoas assim. E diz a palavra de Deus que Deus é bom. No Salmo 134, versículo 8, diz: Deus é bom. A bondade do Senhor dura para sempre. Então nós temos que nos revestir deste ato de bondade, sermos bons e agirmos com bondade. O salmista, quando ele fala lá no Salmo 23 sobre o que o Senhor representa para ele, que o leva a pastos verdejantes, a águas cristalinas, que o Senhor é pastor da sua vida. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque Ele está comigo, leva-me comigo em todos os momentos. Ele diz: o Senhor está comigo, e o que eu vou fazer? E no final ele fala: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, meus amados irmãos, que esse momento também do fruto do Espírito, a bondade, esteja nos nossos corações e nós estejamos agindo com bondade para aqueles que nos cercam. Um sétimo item do fruto do Espírito é fidelidade. Fidelidade é lealdade, é confiança em Deus em todos os momentos. É estar nas mãos de Deus e dizer: eu sei em quem tenho crido e é poderoso. Fidelidade é obedecer a Deus e olhar para a frente e dizer:
o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, não temerei. Fidelidade é ser obediente ao chamado de Deus. E na parte da manhã eu estive falando sobre a questão da fidelidade de Abraão. E Abraão, como é que ele foi fiel a Deus no seu chamado, na sua caminhada, ele saindo da sua casa e da sua parentela, e ele obedecendo a Deus junto com Sara, obedecendo a Deus e esperando em Deus na promessa que ele lhe fizera: você será pai de uma grande nação. E diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas Abraão também foi fiel a Deus quando Deus lhe disse: você agora, depois de cumprir a minha promessa, e Sara gerará um filho chamado Isaque, você vai me oferecer a este filho em sacrifício. Conversando, e sempre que eu converso com irmãos sobre esse texto, eu fico maravilhado, porque não diz o texto que ele titubeou nenhuma vez, diz que ele preparou tudo e preparou para cumprir o chamado de Deus e o que Deus lhe pedira, mesmo o seu precioso filho, o seu único filho. E diz que Abraão preparou, caminhou com o seu filho lhe perguntava: pai, cadê o animal para o sacrifício? Aqui está todos os outros apetrechos, mas cadê um animal? E ele respondia: Deus proverá. Chegando ao monte onde Deus lhe designara, diz que ele falou para aqueles que estavam com eles: esperem aqui, porque eu e o menino vamos estar indo, oferecendo um holocausto a Deus e retornaremos. Meus amados irmãos, olha só que fé e que obediência. Ele cria que Deus iria fazer com que ele e seu filho Isaque retornassem. É uma experiência ímpar, mas ele cria, como diz a palavra de Deus, que Deus tinha poder para tirar e para dar a vida. E diz que ele cumpriu tudo. E no momento que ele iria tirar a vida do seu filho, o Senhor interrompeu e falou: Abraão, para o que está fazendo, porque eu sei que agora tu me amas. E apareceu o animal para o sacrifício, eles ofereceram o sacrifício e voltaram para casa. Meus irmãos, que homem esse Abraão, por isso ele ser chamado o amigo de Deus. E meus amados irmãos, quantas vezes Deus pede algumas coisas para nós que não se chega nem perto do que ele pedira para Abraão. Muitas vezes mais tempo para com ele, mais tempo para servi-lo, mais tempo de oração, mais leitura da palavra, mais visitas, mais procurar estar com as pessoas e orar por elas e caminhar com elas. Quantas coisas Deus nos chama e nós, muitas vezes, não obedecemos como Abraão obedeceu. Por isso eu queria desafiar você a nunca dizer: eu não estou em condições, eu não acho que vou dar contas dessa situação, porque Deus, quando ele chama, ele capacita, e a parábola dos talentos fala isso. Seja fiel ao chamado, e Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. E eu espero, como tenho certeza que os irmãos que assim trabalham para o Senhor o fazem, possam estar pensando no final desse texto, quando diz assim: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha, irmão, já vejam isso, receber esta palavra de Jesus, como é importante, como é gostoso e como é realmente especial nós estarmos servindo ao nosso Deus. E uma promessa de Deus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que maravilha! Então, que nós sejamos fiéis ao nosso Deus. O oitavo ponto do fruto do Espírito é a mansidão. Mansidão é ter uma vida mansa. Quer dizer, uma pessoa que é gentil, que é temperante em todas as suas reações, tem força interior, responde com serenidade, sabe como reagir, não responde agressivamente ou impulsivamente. E a Bíblia nos fala que a palavra agradável é como favo de mel, é como doce para a alma
medicina para o corpo. Meus irmãos, que nós tenhamos na nossa vida uma vida de mansidão, palavras agradáveis, como favo de mel, sejam doces para a alma, que nós sejamos vidas controladas pelo Espírito Santo e sejamos mansos de coração. A Bíblia fala, e Jesus fala, né? Que bem-aventurados mansos e humildes de coração, lá no Sermão do Monte. Então, é uma vida que tem ação temperada, orientada e dirigida pelo Espírito Santo. E diz lá em Colossenses 4:6 que nós devemos ter a nossa vida temperada com sal para sabermos a como responder. E Tiago fala que nós somos prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para se irar. E eu gosto da ação de Estevão, e sempre repito sobre a vida de Estevão. Enquanto falavam coisas contra ele, inverdades e mentiras e até testemunhas salvas, diz que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Esta é a presença do Espírito Santo. E vejam lá em Atos 6, quando ele foi escolhido como diácono, diz que Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, que o nosso semblante transmita a mansidão de Estevão, a mansidão do nosso Senhor. E que nós possamos ter vidas onde nós podemos levar sempre uma palavra que traga paz, que traga harmonia e que traga união. Por isso que a Bíblia fala que a palavra dura suscita o furor, mas a palavra branda desvia a ira. Que nós sejamos mansos de vida, mansos de coração, e assim, no nosso viver, nós tenhamos esse fruto do Espírito de forma real e verdadeira. E por último, meus amados, o domínio próprio. Jesus fala que nós temos que dar a nossa face. Quando alguém bater na nossa face, nós temos que dar a outra. Ter domínio. E eu citei aqui de manhã e cito de novo o texto do apóstolo Pedro, lá no Getsemane, quando ele tentou defender Jesus e, infelizmente, ele tomou uma atitude que, apesar de, entre aspas, boa, ele tirou a orelha do soldado chamado Malco, numa atitude intempestiva, não de domínio, e criou um problema que ele não podia mais resolver. Mas diz que o Senhor Jesus pegou aquela orelha, colocou no lugar e resolveu. E repreendeu Pedro e falou: Pedro, o que você fez? Você não sabe que se eu quisesse eu oraria, meu pai mandaria uma legião de anjos do céu para me defender? E, meus amados irmãos, esse texto me traz um aprendizado maravilhoso de controle sobre situações que são muitas vezes adversas. E muitas vezes pode ser que aconteceu na sua vida, na vida da sua família, com um parente, com um irmão, uma situação que trouxe uma tristeza, como aquela orelha decepada, um sofrimento, e você não consegue resolver, meus irmãos, mas graças ao bom Deus nós temos o caminho é deixar Jesus orientar, tocar, Jesus dirigir. Peça perdão se você machucou alguém, perdoe, tenha o seu coração em paz, tenha domínio, busque sempre estar sob a direção do Espírito Santo para que, seja qual for a situação, você tenha domínio, mesmo quando é uma situação triste, muitas vezes até de forma desleal e muitas vezes até injusta, mas tenha domínio, não deixe que isso te afaste da orientação poderosa e perfeita do Espírito Santo. E eu queria dar aqui um exemplo último de José. José me encanta também pela sua vida, teve problemas com a sua família, nós sabemos. Seus irmãos o venderam como escravo, ele foi para a casa de Potifar, lá ele serviu a Potifar, a mulher o tentou de Potifar, ele permaneceu firme, por causa disso ele foi preso, e diz a palavra de Deus, quando eu leio esse texto, falo, mas diz que Deus era com ele. Irmãos, olha que interessante, ele sendo fiel, tudo em ordem, mas diz que ele foi preso, ele sofreu por ser fiel a Deus, nós sofremos por sermos fiéis a Deus. E injustiçado e acusado injustamente, Potifar o manda preso. Diz que ele preso passa por momentos difíceis, depois ele está na prisão, ele
interpreta o sonho de dois homens, do padeiro e daquele que servia o vinho na presença do faraó, e diz que eles tiveram dois sonhos, e o padeiro iria morrer dali a 3 dias, depois de contar, e aquele que servia o vinho iria, depois de ter 3 dias, servir lá para o faraó. E ele pede para aquele homem que lembre-se dele. E depois de 2 anos, o faraó teve um sonho dos 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, as espigas tenras e as espigas mirradas, e diz que as vacas magras comiam as vacas gordas, as espigas tenras eram comidas pelas espigas mirradas. E o faraó, perturbado, não conseguia quem interpretasse. E aquele copeiro lembrou, falou, não, mas tem um homem que está preso. Ora, irmãos, Deus usando, que coisa maravilhosa. Mas ele se lembrou, então, se você fez alguma coisa para alguém, aquela pessoa não se lembrou, um dia Deus vai tocar no seu coração. Ele falou, tem um homem. E o faraó lembrou, o faraó mandou chamar a José. José veio, interpretou o sonho, foi elevado ao segundo lá no reinado, era o segundo, o faraó só estava acima dele, e cuidou lá, foi um administrador poderoso. Os seus irmãos vieram, porque havia fome, e eles vieram buscar alimento no Egito. E depois de tudo acontecer, nós sabemos a história, ele recebe a sua família, depois recebe Jacó e seus irmãos, e depois eles vivem alguns momentos juntos lá no Egito. Diz que o seu pai, Jacó, morre, e diz que os seus irmãos então falaram, agora a situação vai piorar para nós. Agora, José, enquanto nosso pai estava vivo, tudo bem, ele nos defendia, mas agora o José vai nos tratar de acordo com o mal que fizemos a ele. E diz que eles então intentam um plano e falam, olha, seu pai Jacó, antes de morrer, disse, não intentes contra nós, não faça nenhum mal contra nós. Seus irmãos pensaram isso, né? E inventaram essa história e não respeitaram nem o luto de José. Já tinham tirado cerca de 18 anos do convívio dele com o pai, e agora eles ainda inventam uma história que não era verdadeira, que o pai tinha feito tal pedido. Quando eles vão conversar com José, lá no capítulo 50, diz que José, ao ouvir isso, a primeira coisa, ele chorou. Sabe, meus amados irmãos, ele poderia ter tomado uma outra atitude, mas ele chorou, e aquele choro era de alguém que estava dizendo, não tenham esse sentimento no seu coração sobre mim. Vocês são minha família, vocês são aqueles que eu amo, aqueles que estão comigo, e eu vou cuidar de vocês e das suas famílias. E diz que José os abraçou, conversou com eles, falou a eles, e no final, no versículo 21, diz assim, e falou-lhes ao seu coração. Meus amados irmãos, como atitude de domínio, fala ao coração das pessoas. E nós temos que agir assim, ter domínio para falar ao coração das pessoas. Com a nossa atitude, com o nosso viver, as pessoas sintam a ação do Espírito Santo, e embora possam as pessoas falarem e praticarem coisas que até nos deixam tristes e tragam lágrimas num certo momento. Quem de nós aqui nunca teve uma experiência assim, eu não esperava isso de tal pessoa, eu nunca esperava isso, mas isso acontece, e muito, por isso nós temos um coração com domínio próprio para orar. Se ela está fazendo isso, eu tenho que olhá-la com amor e orar por ela. Minha maior alegria é dizer, eu vou orar por aquele que me faz o mal. Da minha vida, eu só quero ter uma vida onde saia o perdão, porque quando eu perdoo, eu estou cumprindo um ensinamento do nosso Deus. E aí eu sinto que eu tenho uma atitude sob a orientação, direção e amparo do Espírito Santo. Que os irmãos possam se sentir também com esta orientação e ter esse domínio próprio, seja qual for a situação. E assim, meus amados, nós vamos enfrentar os momentos da nossa vida, dizendo, o fruto do Espírito é real e verdadeiro na minha vida. E quem as pratica, o apóstolo aqui dá uma segurança. Contra estas coisas não há lei. Quer dizer, meus amados irmãos, nada e nenhum poder pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando nós caminhamos na direção do Espírito Santo, acima de tudo, Deus é por nós.
Deus é conosco, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus possa abençoar os amados, que esse momento possa estar presente nas suas vidas, como foi na vida. Foi um privilégio estar com os irmãos. Me coloco à disposição se precisarem de alguma coisa e que os irmãos possam caminhar sob a direção do Espírito Santo e vivamos uma vida santa e agradável a Deus, porque somos templo do Espírito Santo. Deus os abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém, amém, amém.